Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, seja bem-vindo ao programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E o tema de hoje é falar sobre o poder das histórias. Se você prestar bem atenção, tudo aquilo que você faz, sente, você vive, pode ser traduzido em uma história. Quer seja ou não, a história da própria vida. E a própria história da vida, de maneira geral, é recheada de pequenas histórias. A começar pela nossa, desde o momento da nossa concepção, do nosso nascimento, o nosso desenvolvimento, assim por todas as fases pelas quais passamos, processo de socialização, quando entramos nas escolas, quando então passamos de ano, os nossos aniversários, as nossas viagens, as nossas festas, os momentos de alegria, de tristeza, de raiva, os perrengues que passamos na vida, os momentos que ficamos de castigo, passamos de ano, festejamos, perdemos lá um ano, uma nota e tivemos que estudar, rachar a noite, momentos de doença, de dificuldades, perdas de alguém, tudo isso são histórias que todos nós temos para contar ao longo da nossa vida, não é verdade? E desse modo, num contínuo processo de fatos, de exemplos, de experiências, de emoções que nós sentimos, as decepções, os aprendizados, as perdas que tivemos, dessa maneira vamos escrevendo com as canetas do tempo a nossa própria jornada, até o último dia vamos escrever em que aqui estivermos. Fechando este capítulo da nossa existência, na minha crença, a história não para aí. Eu acredito que então existe lá, depois de uma outra fase, na vida espiritual, a continuidade. Outras histórias, talvez mais interessantes ainda, das que nós estamos vivendo aqui, nessa nave espacial que nós chamamos de planeta Terra. No trabalho que realizo, que é desenvolvimento e treinamento de pessoas, quer seja em relação à comunicação, quer seja em treinamento de liderança, quer seja em treinamento para formação de palestrantes, as histórias, a contação de histórias se tornou um recurso muito interessante. E hoje agora com um título pomposo, oriundo da língua inglesa, no qual chamamos agora de storytelling, né? O que não muda a natureza das inúmeras histórias que os nossos antepassados escreveram e deixaram lá os desenhos rupestres das cavernas que temos o prazer de saborear até os dias de hoje. E desse modo, então, de geração em geração, os nossos lá, homens de Neandertal, as pessoas que passaram antes de nós, nos deixaram esse legado, fazendo a história e vivendo as suas experiências na vida. E assim vamos vivendo a nossa existência. Há histórias de todo tipo, algumas muito engraçadas, outras um verdadeiro drama, outros de violência, de raiva, de guerra, outras de ternura e de amorosidade, outras de verdadeiros ensinamentos que carregam uma doutrina na sua essência. E com o tempo, cada um de nós retrata a sua própria história sob a perspectiva dos aprendizados, da transformação da vida, do crescimento, da evolução, fazendo o que cada um de nós veio fazer aqui na Terra. Não existem histórias certas ou erradas, simplesmente são histórias, porque cada um flui do jeito que tem que ser, no cenário, no contexto em que elas aconteceram, sob a influência direta ou sem nenhuma capacidade de interferir no andamento da carruagem, ou seja, nós não temos controle em muitas situações, e algumas nós podemos mudar o rumo das nossas próprias histórias ou as histórias da vida de outras pessoas. E cada história tem o seu objetivo, que pode ser apenas um entretenimento, ou passatempo, ou para transmitir uma mensagem, ou um preceito filosófico ou religioso, ou um conceito ou método para inspirar, motivar, mudar até, por que não, as atitudes e comportamentos. No mundo corporativo existem muitas histórias que são os exemplos de grandes líderes que deixaram seus legados, seus aprendizados e que servem de modelos. Então, a partir da modelagem desses líderes, podemos também adotar os sistemas adequados, a própria metodologia que usavam, para que nós possamos também copiar esses aprendizados e conseguir resultados semelhantes a que nos deixaram como exemplos. Tenho preparado palestrantes e ouço muitas palestras, e muitas delas com muitas histórias, e algumas histórias extraordinárias, carregadas de conteúdo e também significado. Essa semana mesmo,
fazendo um trabalho numa cidade perto de Juiz de Fora. Não vou dizer a cidade, a história, as pessoas, até para não criar nenhum constrangimento, mesmo porque eu não tenho a autorização da pessoa. Mas a história sim eu posso contar. E quando a pessoa ouvir a história, fala, pô, já minha história aí, não é? E claro, com o tempo e até com autorização, posso até divulgar o nome dela. Mas nessa semana, então, eu estava fazendo um treinamento numa empresa, tive o prazer de ouvir algumas histórias. E uma delas, em especial, falava sobre o poder da fé. O quão importante é a fé, que pode mover montanhas, mudar o mundo. E se mudamos a nós mesmos, certamente modificamos o mundo no qual nós vivemos. E essa é uma história muito bonita que tenho o prazer de compartilhar com você, ouvinte do meu programa Comunicação Executiva. Vou chamá-la nessa história de Fernanda. Então a Fernanda, ela sempre foi uma pessoa dedicada naquilo que faz, estudiosa, uma mulher de princípios, de valores bem definidos, como todo mundo, claro, com seus problemas também, e também religiosa. Tinha muita fé e sempre acreditou, uma pessoa que frequentava a missa, e a sua fé era Nossa Senhora de Fátima, uma grande fé em Nossa Senhora de Fátima. Venerava Nossa Senhora de Fátima, venera Nossa Senhora de Fátima. Houve uma época na sua vida que ela estava um pouco acima do seu peso normal, que seria então um sobrepeso em torno de 20 quilos. E resolveu então praticar um esporte para voltar à sua forma e ao peso normal. Era o seu objetivo. Quando era menor, ela gostava de correr. E como corredora, ela ganhou várias medalhas. Até me mostrou a foto das medalhas que ela tinha, ganhado ao longo do seu tempo. E resolveu então voltar à corrida, porque para ela era o seu objetivo. E assim começou. Uma leve caminhada de algumas centenas de metros. Com o tempo a tenacidade foi ampliando para 1 quilômetro. E depois começou a correr 50, depois 100 metros. Depois na corrida aumentando para 500 metros. Intercalando assim a caminhada, que não era veloz, mas era persistente. Dessa maneira, então, ela foi ampliando lentamente a distância das caminhadas e, no meio das caminhadas, as corridas, conseguindo correr até alguns quilômetros sem parar, reduzindo significativamente o peso e ficando cada vez mais leve e também mais feliz. O sonho de correr uma maratona nunca a abandonou, porém, ela nunca conseguiu. O seu progresso foi grande. Ela conseguiu uma vez fazer meia maratona. E como ela disse na sua história, entregar meia maratona, que são 21 quilômetros correndo. Não é fácil, não é brincadeira uma pessoa correr 21 quilômetros, não é verdade? Tem que ter muita força de vontade, muita tenacidade, muito esforço. Mas o seu sonho não parou aí. Ela corria com um grupo de amigos, na pequena cidade na qual vivia, no meio de pastos, ruas tranquilas, sem movimento, cercada por fazendas, com gado, enfim, fazendas que tinha lá no local onde ela vivia. Até que uma vez, numa dessas corridas, alguma coisa inusitada e muito importante aconteceu na sua vida. A corrida é uma atividade solo, a pessoa não corre com outras pessoas. Ela sai em grupo, mas cada um vai tendo seu espaço, seu tempo. Alguns correm um pouquinho mais depressa, outros mais devagar. As pessoas mais lerdas ou mais devagar ficam um pouquinho para trás. E assim as pessoas vão fazendo uma corrida individual, cada um no seu tempo, conforme o seu fôlego, a sua capacidade física, a sua disposição e também, claro, o seu objetivo. E o objetivo não era chegar em primeiros lugares, mas cumprir a meta, no caso dela, qualquer que fosse o tempo que ela demorasse para fazer isso. E ela estava correndo distante dos seus amigos. E lá na frente, ela viu um boi de grande porte, grandão, à beira do caminho. Como ela estava acostumada a correr no meio do gado, não se incomodou e continuou a sua jornada no seu ritmo, que não era acelerado, mas era constante. Quando ela se aproximou daquele boi, percebeu que alguma coisa estava estranha, porque o boi estava olhando para ela, assim, encarando ela. Mas ela ficou tranquila, porque, pelo conhecimento que ela tinha, os bois bravos ou ficam bravos com a cor vermelha. E naquele dia ela não estava usando vermelho. Até que então tudo isso aconteceu. Ao passar pelo boi, a uma certa distância, esse boi começou a bufar, a soprar forte o ar que saía dos seus pulmões, a pisotear com pata dianteira no chão, arrastando a pata no chão, sinalizando que estava furioso. Sabe-se lá a razão que aconteceu. E o boi então começou a correr na sua direção. Meu Deus, ela exclamou naquele momento de pavor. Imagina, então, o boi, naquele momento não tinha nenhuma árvore para se esconder, não tinha nada. E correu com todas as suas forças e começou a fugir, correr para fugir.
Então, enquanto ela pôde, olhava para trás e o touro a perseguia. E nesse momento de extrema angústia e de pavor, ela teve assim a noção e pediu proteção para sua santa venerada, a Nossa Senhora de Fátima, para que a protegesse naquele momento tão difícil. Imagine só, poderia morrer naquela situação. E assim foi até que o touro veio com muita força e veio assim até que conseguia alcançá-la. Estava exausta, quase perdendo as forças, sentiu quase assim aquele ruído muito forte e o bufar do touro atrás dela. E nessa hora, muito embora o touro tivesse chifres grandes e pontiagudos, deu-lhe uma cabeçada, fazendo-a voar no ar, dando uma volta. E ela caiu entre duas grandes pedras com o seu corpo, quase que se encaixando no meio no vão daquelas pedras. Imagine, se tivesse caído de cabeça, ela não teria nenhuma história para contar, porque teria morrido. Se tivesse caído de costas, poderia ter quebrado algumas costelas, ou até, por que não, quebrado a sua própria espinha, ter ficado deficiente. Não quebrou nada, nem se machucou tanto, apenas teve os arranhões típicos de um tombo e não foi atingida pelo chifre do boi. Só que o boi não foi embora. Meio que se recompondo, ela foi vendo, assim, tentando se levantar, que o boi ia fazer uma nova investida e atacá-la de novo. Olhou para cima e pensou na sua santa de novo. Pediu que a protegesse naquele momento tão difícil, tão angustiante e tão apavorante. Nessa altura, os amigos que estavam distantes foram se aproximando, começaram a ver isso e correram no seu auxílio. E com paus, pedras, conseguiram assustar o boi, que acabou indo embora. Aí ajudaram a se levantar, sentia as dores da cabeçada do touro na sua parte traseira, claro, e alguns arranhões apenas, nada de dificuldades maiores, não quebrou nada, e ficou feliz. E nesse momento ela parou para agradecer a Nossa Senhora de Fátima, porque assim considerou isso um milagre, e celebrou com seus amigos de corrida. O tempo passou, as mudanças da sua vida aconteceram, ela está agora com 41 anos, e decidiu, faltando alguns meses, quando completar 42 anos, a correr 42 quilômetros na maratona completa, ou seja, 42 anos, e vai correr 42 quilômetros da maratona completa. E já está se preparando para isso. Hoje está bem magrinha, já assim com uns 20 quilos menos do que ela era o que pretendia, e definiu essa meta até como uma maneira de homenagear, agradecer a sua santa protetora. Isso, meus amigos, é um retrato, a partir de uma história, do poder da fé, concluindo a sua narrativa. E ela tem certeza absoluta que nessa hora a sua santa a segurou nos braços nesse momento e a protegeu para que nada de mais grave acontecesse. E fica a pergunta: você por acaso é uma pessoa de muita fé, de pouca fé ou de fé nenhuma? E as histórias nos cercam a todo momento, a cada instante, a cada circunstância da nossa vida. Me ocorre uma lembrança de uma história quando eu tinha 12 anos de idade. Eu estudava no colégio de padres. Em função das circunstâncias, de vida, de família, de possibilidades, oportunidades, acabei indo parar no seminário, onde a formação era rígida, intensa e aprendia muito. Mas nessa hora lá, no convívio com os meus colegas, com os padres, com aquela situação toda, tinha uma coisa terrível, porque tudo era pecado. E os padres nos monitoravam e certamente nos limitavam a partir de dizendo que tudo era pecado. Por exemplo, se falava palavrão, de acordo com alguma coisa que tinha acontecido, era pecado, não podia falar palavrão. Desobedecer era pecado, se não obedecesse era pecado, Deus ia castigar. Chegar atrasado na missa era pecado. Às vezes a gente roubava lá algum vinho lá da sacristia, roubava algumas hóstias para comer, era pecado também quando os padres descobriam. Até que um dia, conversando lá com um padre, que era assim daquele cara amigo, daquela pessoa assim, que atendia, que conversava com os alunos, né? Com os seminaristas no caso, e um dia eu fui conversar com o padre Henrique. Padre, posso conversar com o senhor? Como ele era amigão, brincalhão, alegre. Claro, Reinaldo, o que você quer? Eu quero conversar com o senhor, mas queria uma conversa um pouco mais séria, assim, um pouco mais firme. Aí eu falei, pois não, eu estou aqui, vamos conversar. Então, tudo bem, pode conversar agora. Parou o que estava fazendo, me deu toda a atenção e perguntou, o que você quer? Eu quero saber o seguinte, afinal de contas, o que é pecado? Claro, ali a minha pergunta tinha uma intenção, porque eu queria meio que um manual de instrução para eu poder o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, para facilitar a minha vida. Como ele era muito mais esperto e inteligente do que eu, percebendo a intenção da minha pergunta,
ele me disse o seguinte: entendi. Sabe o que é pecado? É quando você fez uma coisa e você percebe e descobre que não deveria ter feito. Ou mais ainda, quando você tem alguma coisa para fazer, você na sua consciência percebe se aquilo deve ou não ser feito. Se não deve ser feito, é pecado. Se é uma coisa que está dentro da sua consciência de fazer, tudo bem, não tem problema você fazer. É claro, existem as leis, existem os mandamentos, e tudo aquilo que fere frontalmente os mandamentos é pecado. Mas mais importante do que isso é você que tem que tomar a decisão daquilo que é ou não é pecado. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Eu sei com aquele pensamento, agradecido, claro, pela resposta, mas eu falei, caramba, aquele padre me prejudicou, né? Porque eu imaginava sair com um manual de instrução e sair, na verdade, com uma grande responsabilidade. Porque a decisão passou a ser minha do que era ou não pecado. E o curioso é que isso tem a ver com procedimentos, né? Com as escolhas que nós fazemos na vida. Não é um manual de instrução que vai dizer aquilo que é certo ou que é errado fazer. Por isso nós adotamos princípios, valores. E quando adotamos certos princípios e valores, fica muito mais fácil fazermos escolhas e tomarmos decisões. E tudo aquilo que está, talvez não mais com a questão do pecado, do Deus castigar, aquela história toda, mas no sentido de fazer o certo e de fazer o errado. E sempre temos a opção de direcionarmos a vida para as sendas do bem ou para o mal. Ainda mais quando nós lidamos, e o meu trabalho é lidar com a comunicação, e a comunicação é poder. Poder de influenciar as pessoas. No meu caso, ensinar, mostrar, ajudar as pessoas a serem palestrantes, pessoas que vão formar a opinião, a mentalidade de outras pessoas, que são educadores, são religiosos, são padres, pastores, rabinos, pessoas que assumem a responsabilidade de lidar com multidões. Imagine então se a direção daquilo que eu proponho, que é ensinar, é direcionar as pessoas para o mal. Porque o que eu faço, sim, procuro ajudar as pessoas, é aumentar e ampliar o seu poder de influência, de persuasão sobre outras pessoas. Mas jamais vou poder direcionar a escolha que a própria pessoa faz, que está de acordo com a sua índole, de acordo com a sua essência, de acordo com aquilo que para ela tem ou não sentido na vida. Daí, assim, olha, é o poder que você tem agora. O que vai fazer com o poder vai depender de você, da sua essência e do seu caráter. Porque uma pessoa de comunicação e de ação, ela pode construir, mas também pode destruir. E as histórias entram como um verdadeiro reforço para influenciar, para estimular, para movimentar, para praticamente persuadir as pessoas para a ação, quer seja para o bem, quer seja para o mal. De preferência que seja para o bem. Ainda mais quando temos pessoas no nosso meio, no nosso contato, pessoas que desejam ter uma atitude prestadia, ou seja, prestar serviço às outras pessoas. Sem nenhum tom ou vontade de falar sobre religião, mas existe uma frase bíblica que diz assim, que a grandiosidade de uma pessoa se mede por uma frase muito simples, que é assim: se há alguém superior dentre vós, que seja para servir. E a pessoa que está a serviço, ou seja, ela faz o que faz, como líder, como chefe, como um gestor, como pai, como uma mãe, como uma pessoa que vai exercer influência sobre outras pessoas. Se ela conduz as pessoas no sentido de ajudar, de apoiar, de monitorar, de fazer um bom trabalho de coach, de mentoria, ou de apoiar uma empresa no seu processo de crescimento, pautando a sua vida por valores fundamentais, não tem como as coisas darem errado. Daí a importância de usar histórias, exemplos que vão edificar, que vão mostrar caminhos, facilitando às pessoas uma linha de pensamento e de ação que seja compatível com uma postura de forma adequada para que haja um crescimento, uma evolução. Se existe, no meu entendimento, uma palavra que retrata a justificativa da nossa existência sobre o planeta Terra, é a palavra evolução. Evolução significa assim, nos tomarmos consciência de que estamos aqui para algo maior e melhor do que apenas sobreviver, passar o nosso tempo e morrer. É mais do que isso. Eu acredito que a grande meta de cada um é ter um propósito de deixar um legado bem deixado para os nossos descendentes, para os nossos filhos, para os nossos netos, para quem vem depois da gente. E quem adota essa postura de servir as pessoas não tem como errar, porque ela vai estudar, vai se preparar, vai se formar para que possa fazer algo de bom e de positivo e de produtivo no mundo em que vive. Nós ficamos por aqui com essa reflexão e eu proponho que você pense nas suas histórias. Quantas histórias bonitas você tem para contar, quantas já contou e quantas irá contar ao longo da sua vida, apoiando, ajudando outras pessoas a também terem
novas perspectivas, novas possibilidades para viver uma vida plena de possibilidades, de realizações e de muita, por que não, felicidade. E se você quiser ouvir as nossas histórias, contar as suas histórias, vai ser um prazer a gente conversar e você também saber um pouco dessa nossa trajetória, dessa nossa história que tem apoiado muitas pessoas a serem brilhantes palestrantes, exímios comunicadores e transformando a sua vida numa vida muito melhor. Vai ser um prazer falar com você. Nosso site www.passadori.com.br. Estamos em todas as mídias digitais. Reinaldo Passadori, à sua disposição. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.